Quais são as 5 principais coisas que qualquer pessoa tem que saber sobre reciclagem? Número 1. Ela tem que saber que reciclagem não é lixo. Número 2. Saber que catador é ser humano. Número 3. Saber que o que é lixo para eles, para nós não é. 4. 4. É saber respeitar. 5. Que o planeta pede socorro e quem tem que dar socorro para ele somos nós. Um dia de cada vez, um passinho de cada vez, passinho de cada vez. Carrego nas costas o que muitos ainda chamam de lixo. Nossa, eu... É isso aí. Gente, é complicado. Você começa a lembrar de muita coisa. E principalmente, sabe, do porquê que eu ainda faço isso, né? Carrego nas costas o que muitos ainda chamam de lixo. Resgato o planeta que se afoga nos seus próprios rios de resíduos. Faço um trabalho pesado, de consciência leve, e reciclo de quem me enxerga que solução existe. Uma hora ou outra, você vai descobrir que eu sou a profissão do futuro. Talvez seus filhos sejam catadores, já pensou? Então é bom começar a separar a sua consciência da indiferença. Gratidão por ler. Essa é a Litz e hoje no episódio do Meta Shakti a gente vai ouvir a história dela. Então fica aí que vai ser... A gente já tá muito emocionada, mas fica aí com a gente que a conversa vai ser muito boa. Assim, já é complicado, né? A gente já falar das nossas vidas, do que isso aqui significa pra mim, o que ser catadora significa. Eu comecei na questão da catação como todos os catadores, comecei por necessidade, porque acho que ninguém sonha, sabe, tá numa situação de miséria, tá numa situação que você acorda e pensa o que você vai comer, você vai dormir pensando no que você vai comer amanhã. E eu tô aqui agora super emocionada, porque eu comecei esse trabalho porque a minha mãe tem vários problemas de saúde e meu pai trabalhava, sustentava a casa sozinho porque eu tinha 15 anos de idade, vindo dele e a minha mãe também de situação de miséria, não terminaram de estudar. E aí eu pensava, né, na situação do meu pai, trabalhando assim à noite, sustentando a casa sozinha, e eu tive uma educação muito boa. E na minha própria experiência, eu consigo entender que apesar da nossa situação financeira, uma boa educação não significa que você vai estar em escola particular, que você vai ter professores particulares, as melhores coisas. No dia a dia a gente consegue aprender muita coisa e felizmente eu fui uma criança que foi criada com muito livro, com muita leitura. Eu sou filha de mãe narcisista, então muitos traumas vieram através disso. Mas ela, com seus problemas de saúde, não conseguia mais trabalhar e meu pai pensava em alguma coisa para ele trabalhar ainda mais. E eu falei, pai, vamos para reciclagem. Isso você tinha quantos anos? 15 anos. 15 anos. Hoje você está com 29. 21. Então você trabalha com isso há quase 15 anos também. Quase. Metade da sua vida. É a minha vida, né? Eu via muita coisa sobre a natureza,
tornei vegana já de criança. Eu já respeitava ali, eu já tinha um vínculo com a natureza, eu já tinha um vínculo muito forte com os animais. E eu não aceitava isso, sabe? De você consumir carne, de ver aquela crueldade, aquilo eu não aceitava. Foram muitas brigas em casa, também por esse viés. E eu fui aprendendo cada vez mais sobre o meio ambiente, cada vez mais sobre natureza. E foi ali que eu, de fato, conheci o trabalho dos catadores, né? De pesquisar como se trabalhava com reciclagem. E meu pai, falando sobre a própria experiência da vida dele, ele falou: eu trabalhava com isso quando eu era criança. Meu pai trabalha desde os 9 anos de idade. Ele perdeu a mãe com 6 anos, então teve que se virar. O pai estava lá, mas outros 7 irmãos. Um pai que tem que trabalhar um dia inteiro não dava conta de educar de fato 8 crianças sozinho. Então ele tinha que ir pra rua, reciclar junto com os irmãos e foi sobrevivendo, né? E quando eu dei essa ideia, justamente por causa do problema de saúde dela e da vivência que eu tinha com ela que não era boa, eu queria sair de casa, né? Eu entendia que ali era o espaço dela, porque era a casa deles e tudo mais, que às vezes a gente tem esses atritos, né? A gente fala, é minha casa, não sei o quê. Então eu falei, então eu quero trabalhar. E por não ter tido acesso à educação, ele não queria que eu desistisse de estudar. Nem eu queria desistir de estudar, né? Então eu falei, então vamos assim, tem a reciclagem, você já sabe, vamos fazer? Vamos tentar. Cara, meu pai é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E quando ele falou isso pra mim, vamos tentar, eu senti assim, sabe, uma felicidade enorme, porque meu pai não é uma pessoa que me via como alguém inferior, só porque eu sou filha dele. E nisso a gente começava a sair com um saco de lixo, pegava na rua, e foi conforme os anos foi passando que eu fui entendendo qual que era a importância de ser catador. Eu não sou uma pessoa que, apesar de eu estar chorando, estar muito emocionada aqui agora com vocês, eu não sou uma pessoa que tem vergonha de falar em público. Eu não sou uma pessoa que agora eu tô assim emocionada, você fica tremendo, fica meio que gaguejando, né? Falando tudo mais, não, aqui coração. Isso aqui é uma coisa inédita na internet, tá? Da minha pessoa. Eu não costumo me emocionar assim, falando da minha experiência de vida e tudo mais. Mas aqui está sendo um momento muito gratificante também. Eu agradeço demais o convite de estar podendo me expressar dessa forma. E assim, a gente começou a pegar na rua com carrinho, com saco de lixo, e a gente foi desenvolvendo o nosso próprio trabalho, como todo catador acabou fazendo. Só que eu já entendia o que o catador fazia. Porque vem de um viés de necessidade. Mas até hoje, quase 15 anos, eu fico muito chateada porque tem muitos catadores que eles não entendem. Isso que eu li, que é esse texto que veio na camiseta, né, que você está usando aqui de 10 anos de comemoração do PIMP, as pessoas não entendem que essa indiferença que elas têm, que isso atinge elas também. E que esse é o meu modo de sobrevivência há 15 anos. E aqui fala, né, que talvez seus filhos sejam catadores. Já pensou? Não é só porque é a profissão do futuro, mas eu gosto de sempre falar para as pessoas olhar para a profissão do catador com carinho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser você, amanhã pode ser você, amanhã pode ser você que está assistindo. Então assim, é uma questão de empatia, é uma questão de respeito. Não só porque você pode estar lá também, mas é uma pessoa que está fazendo um trabalho. E essa indiferença implica muito, sabe? Não faço isso para me mostrar ou esperando uma, vamos dizer assim, uma recompensa para o meu próprio ego, sabe? Falar, nossa, olha o que eu faço. Não sou esse tipo de pessoa. Mas é também um cuidado comigo e com o outro, porque eu sei que cara, o trabalho que o catador faz é uma reparação de danos, uma redução de danos ambientais. E tem muito catador que eu vejo por aí que ele não tem essa noção. Queria que ele tivesse, tipo assim, eu não falo que eu sou a pessoa... Do valor do trabalho que ele tá fazendo, o que ela tivesse tá fazendo. a autoestima de saber, falar, olha a importância que eu tenho pro meio ambiente. A contribuição que eu tô fazendo. Eu acho muito
doido pensar que o plástico, se a gente for pensar só em plástico, há quanto tempo ele foi criado, há quanto tempo ele está vigente no planeta e quanto tempo toda a produção de plástico que o ser humano já produziu ainda vai demorar para se decompor, é uma conta que não fecha. Quando a gente pensa no impacto industrial, no impacto... Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas com essas informações que são, de fato, muito fortes, né? Se a gente realmente, analiticamente, for pôr na ponta do lápis o tamanho do estrago, do rastro de destruição, né? Da indústria de guerra, da indústria farmacêutica, Sim. da indústria de têxtil, né? De moda, de tantas outras, é algo que realmente impacta. E aí eu vejo que muitas vezes isso gera uma certa paralisia, essa indiferença nas pessoas de achar que o que elas podem fazer não vai fazer a diferença. E é justamente o contrário, porque de ser humano para ser humano, quando eu quebro um vidro na minha casa e eu não embalo e eu não coloco lá escrito que é vidro, isso vai impactar a vida de outro ser humano que Sim. vai colocar a mão ali, mesmo que esteja com luva, com proteção, pode gerar um dano, um tétano, sei lá, né? Uma Sim, doença, uma contaminação, né? Que a pessoa acha que é só a contaminação. ferida, não. Tem muita bactéria, muita coisa. Mas assim, não só a indiferença, mas também uma impotência. Porque a gente tem que entender que a gente está num sistema que tem uma estrutura já feita e que às vezes é muito difícil você quebrar, mas você é indivíduo. Mas nós, enquanto coletivo, a gente tem sim um poder sobre isso. Eu sempre falo pro pessoal, olha, quando a minha prima era mais nova, ela tinha muita dificuldade de achar, por exemplo, no mercado ou loja específica para cosméticos, um produto para cabelo cacheado. Ela não conseguia de jeito nenhum achar, ela ficava muito chateada. Depois desse boom, né, que eu acho de extrema importância do resgate da ancestralidade, seja ela preta, seja indígena, seja, sabe, no geral, o pessoal começou a se impor. Eu quero esse tipo de produto que é pra mim, não quero modificar o que eu sou, não quero utilizar o que você quer dar pra mim, eu quero o que é meu. Bom pra mim. Hoje em dia você não consegue chegar numa farmácia, você não consegue chegar em loja de cosméticos sem ter um corredor exclusivo para produto cacheado. Então, de uma ação assim, coletivo, por mais que demore, assim, se tornou gigante. Eu sempre dou esse exemplo para as pessoas, porque a gente vem de um viés de consumo, a gente está numa sociedade capitalista. Então, é muito fácil você entender que eles vão agir de acordo com o que você manda. Então, você tem que se impor. E, de fato, muitas pessoas não separam resíduos porque aonde moram não tem coleta seletiva ou não tem demanda porque, de repente, na área não tem uma cooperativa, não tem um ferro velho. Mas você, enquanto cidadão, você tem que saber se impor. Se você vota, pesquisar quem são seus candidatos, porque hoje em dia todo mundo fala de meio ambiente, todo mundo quer ser legal com o meio ambiente, todo mundo quer tudo, né? Hoje em dia todas as empresas estão salvando o meio ambiente, a gente só não sabe quem é que está destruindo, então, né? Tá todo mundo salvando o meio ambiente. E aí fica naquela impotência, mas poxa, já ouvi muito isso, Litz. Eu separo, mas vai pro aterro. De fato, se não tem uma estrutura, vai pro aterro. Mas você, cidadão, vai procurar quem é um candidato, deputado, vereador, que comanda essas coisas na sua região e cobra dele. Fala com os seus vizinhos. No site, né? tem e-mail, é só, né? Essa mobilização. Se organiza, isso, se organiza, se mobiliza com as pessoas para entender que sim, você tem um poder. Menor ou maior, você tem um poder. E quanto mais gente com um pouquinho poder tem, cara, é gigantesco. Então, assim, é uma indiferença e ao mesmo tempo é uma impotência de que as pessoas talvez não saibam o que fazer. E aí, de repente, passa um catador na rua fazendo esse trabalho, mas por preconceito, seja lá qual for, as pessoas muitas vezes não entregam o seu resíduo para aquela pessoa.
ou então vem com o ego inflado e fala, não, tô fazendo um favor. Não enxerga o catador como um profissional. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa conversar, tem muita coisa que a gente precisa aprender e desaprender, né? Entender que o catador, ele faz esse serviço ambiental e pra mim, cara, é minha vida. E como a gente tá conversando aqui antes, falando, eu busco hoje em dia todas as formas de me manter, porque se eu cair, eu vou pro lado da impotência, não da indiferença. Porque conheço muita gente passando fome. Eu tenho aí meu Instagram, cara, é dolorido. De verdade, gente. Eu recebi mensagem das pessoas falando, cara, eu não tenho o que comer. Tô pensando em ser catador, mas eu morro de vergonha. Cara, você morre de vergonha do quê? Sabe? E eu, assim, indivíduo, não poder ajudar. Só falar, vai lá e faz. Então, quando eu comecei a divulgar a minha vida no Instagram, foi uma forma de tentar educar as pessoas, mas também que eu me sentia muito impotente por não poder ajudar. Simplesmente você falar, vai e faz, é muito fácil. Você simplesmente dar ali mastigado para a pessoa é muito fácil. Né? A gente estava aqui conversando e eu converso isso com muita gente, as pessoas não separam resíduo, então vai chegar uma hora que elas vão ter consciência e vai separar, porque não adianta forçar. Eu posso te mostrar diversos caminhos pelos quais você tem que fazer isso. Posso te mostrar diversos caminhos pelo qual isso é positivo. Posso te falar, olha, infelizmente é assim, 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 procura um outro viés. Eu não consigo separar o resíduo e deixar lá porque não tem um catador na minha região, dependendo de onde você mora, porque não tem um ferro velho. Mas aqui a gente está em São Paulo, a cidade toda tem ecoponto. Separa, deixa no ecoponto. Eu não tenho muito tempo. Poxa, no seu dia de folga, eles funcionam de domingo a domingo, vai lá, deixa. Nem que você deixe na porta se tiver fechado, porque eles vão entender que estava fechado, então não conseguiram colocar. De repente ali um catador vai pegar, porque igual fala, gente, lixo não existe, sabe? Para algum lado aquilo ali vai. Então assim, para mim sempre foi, cara, muito dolorido ver as pessoas me pedindo ajuda, ou ver as pessoas na rua passando fome e tudo mais, e não conseguir fazer nada. Sentir uma impotência, sabe? E fala que carrego nas costas o que muitos ainda chamam de lixo. Não só isso, mas a gente carrega sabe quando você descobre uma coisa, que aí você fica com aquela informação, você fala, cara, o mundo precisa saber disso, que isso vai mudar a vida delas, o que isso vai ser importante de repente para elas. Mas aí você fala, de repente, com tanta empolgação, que as pessoas falam, tá doida, sabe, não dão importância. Já vi muitos, cara, são quase 15 anos. Eu já vi muita coisa, já passei por muita coisa. Felizmente, mais coisas positivas do que negativas, mas a indiferença, ela tá aí. Ela pega bastante e é isso. Eu fico muito triste, sabe, de ver outros catadores com autoestima lá embaixo ou com vergonha do próprio trabalho, porque é isso, é essa indiferença que deixa a gente pra baixo, sabe? Não a indiferença das pessoas que estão ao nosso redor, mas a indiferença das próprias pessoas com o que é a natureza. Porque as pessoas falam, a gente faz esse trabalho, né, profissional, reparação e redução de danos ambientais, mas como que você vai explicar isso para uma pessoa e falar para ela, olha, essa sua indiferença lá no futuro ela vai te pegar? Porque infelizmente a gente também não é criado para ter uma educação ambiental. As pessoas não entendem que uma garrafa de plástico num solo, que o sol bate, que aquilo tem uma reação química que contamina o solo, que contamina o lençol freático, que é a água que você bebe, que é o solo que é da sua comida, que você literalmente está comendo, que isso causa câncer, que as pessoas morrem por causa disso, que você de repente está assistindo, infelizmente estiver passando por uma situação dessa, você pode estar sendo contaminado há muitos anos e não tem uma noção disso. Cara, quem está diminuindo isso, quem está reduzindo isso, somos nós catadores. Porque está tudo indo para o aterro. E o aterro, a gente sabe como que é, né? É realmente é praticamente assim o fim da linha, né? Dali é
o que vai pra lá é o que realmente vai contaminar. E assim, não que as outras coisas não estejam contaminando, mas assim, chegou ali, pra tirar dali é muito mais difícil. E quantas famílias não moram em aterros, né? Ao redor, para justamente ali é o último ponto que você vai conseguir tirar. Porque quanto mais tempo o plástico fica, o alumínio fica, o ferro fica, qualquer seja o produto que for, quanto mais tempo ele fica ali, a gente tem que entender que se levam mais de 100 anos para um produto se decompor. Então ele vai passar, vamos pensar assim, ele vai passar 100 anos ali, contaminando solo, contaminando a água, dependendo do que for na chuva ou algum, né, um vendaval passar também leva para o ar. Então assim, você está sendo contaminado pela sua própria indiferença e pela indiferença do outro. Ok, não tem uma coleta seletiva na minha rua, não tem uma coleta seletiva no meu bairro. A minha parte eu faço e a minha parte eu passo para o outro. Pelo menos o conscientizar é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Porque eu acho que a informação é uma coisa que você leva para todas as áreas da sua vida. Sabe, às vezes você se relaciona com alguém, você fala, ó, essa sua atitude me magoa, isso. Sabe, você tem a responsabilidade de comunicar e o outro tem a responsabilidade de ouvir. Só que aquilo que a gente fala pro outro, ele vai fazer o que ele quiser com aquilo, mas é responsabilidade dele. E é a mesma coisa com o resíduo. Aquilo que você fala sobre isso para a pessoa, ou ela avança, vou fazer diferente, ou ela é indiferente e guarda para ela. Mas é sua responsabilidade, porque a informação você tem. Você tá ali avisando pra pessoa, olha, a relação tá sendo assim, tô tendo essa reação, de repente não muito boa com a pessoa, porque você tá agindo assim, tá dificultando, tá me magoando. Então, você vê que a pessoa não tá dando bola, não tá entendendo. Você vai fazer o quê? Você vai continuar ali? E assim, a desculpa de que não sabe o que fazer não cola mais, né? Em pleno 2023, com a internet, assim, essa desculpa de que não sei o que fazer realmente é algo que não dá mais pra... A gente não pode se dar esse entre muitas aspas, esse luxo, essa indiferença de achar que a gente não pode fazer alguma coisa que realmente tá tudo ao nosso alcance. Tá, e assim, eu posso entender, por isso que eu falei, né, a questão da estrutura. Posso ter muita vontade, falar, não, vou fazer diferente, beleza, isso aqui é um caderno, isso aqui é papel, isso aqui é papelão, isso aqui é ferro. Entender o que você vai, né, descartar, onde você vai descartar é de extrema importância. Onde está a sua responsabilidade? Se a estrutura ao seu redor não te é favorável, você saber o que você consome, você pesquisar o que você consome. E, gente, que eu falo sempre pro pessoal, não é uma questão só de resíduo, tá? É pensar na questão alimentar, porque eu sou vegana e eu vou continuar pro resto dos meus dias pontuando o veganismo e a importância do veganismo pro meio ambiente, porque uma coisa tá junto da outra e tantas coisas mais estão vinculadas. Mas assim, é um cuidado consigo, um cuidado com o outro. Vou comprar uma embalagem que tenha alumínio por dentro e plástico por fora, ela não é reciclável. Não adianta o que a empresa for tentar te vender, você tem que pesquisar a embalagem. Aí você pensa, aquilo ali que eu estou consumindo é saudável? Eu preciso desse alimento ultraprocessado, cheio de gordura saturada, gordura trans e açúcar, uma coisa que não me é saudável? Não é só o descarte do resíduo, começa também no comprar, começa no consumo. A gente sabe que é muito difícil, né? Hoje em dia existe aí o marketing, né? A publicidade, ela vai tentando te comprar de todas as formas. Mas pesquisem as empresas que você quer comprar. E outra, a impotência também, de novo. A gente sabe que certos mercados, eles vão monopolizar os nichos. A mesma coisa o resíduo. Eles querem de todas as formas, em questão de estrutura, de política pública, vamos dizer assim, eles não querem ter responsabilidade. Existe pesquisa que fala que o Brasil perde de 4 a 5 bilhões de reais por ano pela má gestão, pela falta de estrutura. Então, assim, a gente, enquanto catador, tenta recuperar, tenta fazer isso. Obviamente, a gente faz para ganhar dinheiro, porque eu não vou ser hipócrita e falar, não é, eu tô ali vivendo a base de né, pedinte, tô pedindo dinheiro para fazer este trabalho. Não, eu pelo menos não. Você possa ter que exista alguém que faça isso? Sim,
Pode ser. Inclusive é uma ótima ideia de voluntariado, né? Se você quer fazer um voluntariado, sair com um saquinho e fazendo coleta. Exatamente. E, assim, por onde você estiver, é uma ótima iniciativa. Exatamente. E pensar nisso, né? A gente faz pela questão da remuneração, mas eu comecei nisso e aí comecei a pesquisar sobre impacto ambiental. E, gente, eu acho assim que todo mundo na vida quer ter paz, todo mundo quer se sentir bem, né? A gente tá aqui no galpão do PIMP, cara, aqui é um clima, é muito gostoso, sabe? Então, assim, você tá, não só pela questão de ser um lugar que você fala de meio ambiente, que você se sente acolhido, né? Pelo menos eu, que você... Mas é um lugar silencioso, é um lugar cheio de árvore. Acho que todo mundo quer um lugar assim. Só que enquanto a gente continuar sendo indiferente à natureza, querendo ser superior à natureza, a gente nunca vai estar em paz. E de novo, questão de estrutura, né? A gente que mora na favela, que mora na periferia, é um local totalmente cinza, é um local que a infraestrutura, infelizmente, muitas vezes é péssima, que não nos é dada a oportunidade de estar com a natureza ao nosso redor. Conheço vários coletivos, várias pessoas, assim, que às vezes nem pensa nisso, né? Mas tá ali plantando, tá ali tentando manter o verde, aproximar de si novamente a natureza. E assim, por que a pessoa faz isso? Porque quer ter paz. Entende que a natureza, o ser que é a natureza, ela nos traz paz. E quando eu penso no meu trabalho, eu falo, cara, eu só quero ter paz. Eu quero me sentir bem. Mas, gente, eu nunca vou estar bem se você que está assistindo não estiver bem. Se você não estiver bem, se você não estiver bem. Porque a gente vive em coletivo. E é muito egoísta eu me fechar num condomínio fechado, cheio de árvore ao redor, com boa infraestrutura para mim, e ignorar quem está passando fome. Sabe? É muito difícil a gente conversar isso aqui, porque a gente está se emocionando e tudo mais. E é perfeito, é sobre isso, a gente entender que a gente é a natureza, sabe? Que apesar da gente estar em condições assim precárias, muito precárias, de se fazer algo em prol da natureza, eu falo, gente, se eu for pensar em mim, outros catadores, em questão de infraestrutura, de questão de, sabe, de ter, vamos dizer assim, dinheiro para mão de obra, a gente é miserável. Mas eu vivo para isso, eu vivo para aquilo que eu acredito. Conversei com muita gente. Opa. Tudo bem? Bom dia. Que alegria boa. Nem consegui ficar com ela nem nada. Foi muito bom, assim, falar uma coisa séria. E é um catador, né, que tá... Espero que vocês deixem na gravação. Um catador que tá passando aqui. Que... Cara, isso é muito difícil de ver. Você vê a empolgação, sabe? Tipo, vamos lá, eu vejo, infelizmente, muitos catadores, assim, tristes, bem... Dá um ânimo, né? Mas voltando ao assunto da questão de estrutura, muitas vezes a gente tenta buscar soluções, né? Como você falou da questão de colocar uns grãos no recipiente de vidro e tudo mais. Mas se a gente não se juntar, gente, se a gente não transformar pequenas ações em ações conjuntas, em ações maiores, a gente não consegue bater de frente e mudar. Porque tudo é cultura, né? Porque que o Brasil é uma cultura que joga lixo no chão e o Japão não é uma cultura que joga lixo no chão. As crianças são ensinadas desde pequena, os pais são ensinados e não interessa qual classe social que é. De uma classe social mais baixa a mais alta, as pessoas não jogam lixo no chão. E você vai ser multado, tá? Porque é isso que eu tô falando da estrutura governamental. Ela vai multar seja qual for o indivíduo. Então, eles não jogam lixo no chão. Tem lixo no chão, você sabe que é estrangeiro. Então, é essa cultura que a gente precisa mudar. E a gente só muda o mundo mudando a gente. Esse é o ponto. Acho que quando a gente começa a compreender a forma... Põe legenda embaixo. É que eu acho conheço. Pra você se desconstruir, no tempo certo, na hora certa, pra você sem desconstruir, pressa. pra você aprender, eu acho que seja na questão espiritual, seja na questão ambiental, seja qual questão for, você tem que desaprender o que te foi ensinado, você tem que entender os porquês que você faz as coisas, seja lá qual for a área da sua vida,
e aprender que, de repente, aquele caminho que você virou as costas é o caminho que você vai se sentir mais feliz. É o caminho que você vai se sentir mais realizado. Aí, às vezes, você fala, cara, por que eu não fiz isso antes? Não é? Tipo, você pode ver, né, de repente, lá onde vocês estão, acontecer muito disso, mas eu vejo muitas vezes nessa questão de falar com as pessoas, de ouvir falar, nossa, aí eu vi fulano fazendo, aí eu vi na televisão, e aí eu entendi o porquê, sabe? E aí a pessoa começou a fazer e começou a ensinar todo mundo. Então você fala, cara, eu não esperava isso de tal pessoa que se negava a separar o lixo, porque é bobagem. Então é isso, tudo que você for fazer na sua vida, entender que é um processo que você vai desaprender e aprender, e que isso leva tempo, que você tropeça, que você às vezes fica confuso. Então você tem que entender que o importante é deixar a indiferença e começar. É isso aqui que eu tenho, é com isso aqui que eu vou fazer. E não usar desculpa, igual você falou, cara, 2023, pra área ambiental, não tem desculpa. Para outras áreas você pode falar, poxa, às vezes quero fazer alguma coisa, não tenho dinheiro, não tenho isso e aquilo, mas alguma coisinha você consegue. Com certeza absoluta. Litz, eu não sei nem o que falar pra te agradecer. Obrigada, gente. De verdade, brigadão. Por você compartilhar assim a sua verdade, a sua essência, a sua vida, a sua história com a gente que tá ouvindo. Assim, olha, foi... Muito obrigada muito pelo convite. Mas é isso, eu fico emocionando porque já tem um tempo, né, pensando nisso. Falo, cara, nós catadores, né, eu vou sempre falar para os CBS, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. E se não vier da estrutura maior, né? Que é isso que eu fico assim, às vezes meio assim de falar, a gente tem que entender que a estrutura maior somos nós. Somos nós que governamos, somos nós que impomos as coisas, somos nós que sim, temos obrigação enquanto cidadãos, como moradores de um espaço, a gente lutar por moradia digna, a gente lutar por uma boa alimentação, a gente lutar pelos nossos direitos no geral. E ter direito a acesso à informação também é importante. Então fala, eu não sabia que era assim que fazia, eu não sabia que isso aqui não era reciclável. Aproveitar quem está assistindo esse vídeo, vai lá agora no Google e pesquisa como funciona uma cooperativa, quem são os catadores, quem é a empresa que está prejudicando a Amazônia, quais empresas, porque não é uma pessoa só, é todo um conjunto assim, de situações que degrada, que mata o ambiente, que nos mata. É importante pensar isso. Sim. Não pode existir indiferença, porque isso te atinge sim. E no final das contas, é essa unificação, essa consciência de unificação que nos impulsiona também, às vezes, sair dessa sensação de impotência. Sim. É saber que do outro lado, para além do espaço da minha cozinha, onde eu estou jogando resíduo orgânico, onde eu estou separando lixo reciclável, que vai ter uma outra mão, vai ter um outro ser. Por mais que você não veja o rosto, né? Mas que hoje você talvez seja um rosto. Para várias pessoas lembrarem Sim. que o que elas estão descartando, na verdade, tem uma outra pessoa ali recebendo isso e transformando isso. E assim, é um processo muito grandioso. E eu só te agradeço mesmo por compartilhar. Eu tô muito feliz de estar participando e é isso, só agradecer. E agora a gente vai conversar também com a Laura, que trabalha aqui no PIMP e vai compartilhar um pouquinho sobre uma outra etapa do processo. Enquanto a Litz faz um trabalho de estar na rua, coletando e fazendo essa triagem dos materiais que podem ser recicláveis, existem outras etapas desse processo que acontecem aqui também e a gente vai entender um pouquinho disso com a Laura já. Uhul! E aqui a gente chegou para conversar com a Laura, que trabalha aqui no PIMP Marca Roça há mais ou menos 1 ano, né, Laura? Sim. E vai contar pra gente um pouquinho sobre ela, a história dela e também uma outra parte do processo da transformação. Quando a gente pensa
em todo o processo da reciclagem não é simplesmente fazer a coleta. Tudo isso precisa ser direcionado e distribuído e entrar na logística reversa, não é isso? Sim. Como é que funciona? Como é que você é o seu trabalho com isso, Laura? Primeiro, eu me chamo Laura, né? Sou mãe, sou vó, sou bisavó, filha do dono do mundo. Trabalho comprando materiais recicláveis. A compra de materiais é feita 2 catadores que vêm com carroça, vêm com carro, vêm com carrinho, ou vem assim mesmo, com os sacos manuais que vem trazendo para mim. Só que aqui tem uma diferença, que eu compro um material reciclado limpo, separado, e compro os materiais que realmente tem comercialização. Porque não é nem tudo que é reciclado, ou o pessoal joga no reciclado, que pode ser reutilizado. Sim, nem tudo. Então você pode dar alguns exemplos para quem ainda não entende, não tem esse costume de separação? O que é mais interessante quando você pensa nesse descarte que vai para a reciclagem? É assim, porque olha, nós temos que, eu explico sempre para o catador o seguinte: tem material que tem um preço acessível, que ele vai trazer para mim, ou levar em uma cooperativa e vai ser comprado. A pessoa vai vender aquele material para a cooperativa e a cooperativa vai vender para a indústria. Mas tem material que não é assim. Ele vem vai para a cooperativa, mas ele tem um rejeito, tem um material que ele é rejeitado, ele não tem comercialização. E para ter a comercialização, tem que ter um volume nesse material. E quais são esses materiais que são os mais rentáveis, ou seja, podem ser reaproveitados no processo da reciclagem? O PAD, que é esse daqui, de remédio, essas coisas que está dizendo aqui no fundo. Ah, olha só, PAD. Okay. PAD, ele já está explicando. Os que o marombas usam, tá? PAD. Também é PAD, que ele é mais resistente, né? Mais resistente. A tampa EPP. Ah, ok, que é outra configuração. É outra configuração, outro material. Tá. E a colherzinha, a parzinha também é PP. Esse daqui, ele é mais vendável, todos é comercializado. Tá. Esse aqui é o mais caro. Porque ele tem um plástico, tipo, Sim, melhor. Ele tem um plástico mais entre rebuscado, aspas, né? Entre aspas, Entre muitas aspas. Aí diz é o melhor, né? Perto desse aqui, que não é comercializado, porque ele tem... Não é que não seja totalmente comercializado, é que a compra dele é difícil. Juntar este tipo de material aqui para venda. Porque ele é muito grande, ele tem que amassar. Tem que amassar, e porque ele não tem, ele é um outro tipo de material. Ele é um outro tipo de material, então, para isso, ele se torna um material nem descartável é. E aí tem alguma... Como é que a gente sabe qual que é? Porque ele aqui está dizendo que é PET. PET leite. Ok. Ele aqui é o PET leite. É um tipo de PET que não é... Não serve, infelizmente não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Se não tiver um comprador que não tem, que é difícil, não é impossível de ter um comprador deste material. Não é impossível, mas é difícil. Ele vai pro termo. Sabendo que isto aqui é PP. E sabendo que o conteúdo que estava aí dentro é Sim. altamente contaminável, né? Sim. E mas tem embalagem dele, né? Tem outra embalagem que é a mesma embalagem que vem igual dos maromba, que é o PAD. Que em vez de comprar desse, compra do outro. Certo. E aí esse aqui acaba indo para o termo.
Então, para evitar de ir, é melhor não comprar, Com certeza. né? E temos esse daqui, ó, outro tipo de material. São as tampinhas. Essas Ó. são valiosas. É o PP. O PP pode... Sim, pode ir tudo junto aqui, ó. Com a vasilha, olha, que vem, ó, queijo nessas embalagens, né? Olha Iogurte, aí, né? iogurte. Aí tem essa, mas tem que estar definitivamente limpo. O que a gente fala pro pessoal que descarta esse material sem lavar antes? Acontece isso, contamina os outros. Vai ficar assim, ó. Como tá, olha. Nossa, tudo sujo. Tudo sujo. Aí eu, na hora de prensar, vai passar essa gordura para aquele material, não vai prestar. Eu não vou ter comprador. A cooperativa não vai ter comprador porque o material está contaminado. Ou seja, é muito importante que as pessoas dentro de casa ou no seu Sim. estabelecimento, se tiver um restaurante, alguma coisa, que incluam no Sim. processo de descarte a limpeza do A material. limpeza do material. E Não- seco também, né? Porque se vier Sim, molhado, sim. vai às vezes molhar Sim. tudo e já era. E não é preciso, gente, porque tem pessoas que falam: ah, mas eu vou gastar muita água com isso. E, gente, não é gastar muita água. Você vai lavar um copo? Beleza. Deixa lá uma vasilha para parar aquela água daquele copo. Se não tem gordura nem nada, armazena aquela água ali, que vai aparecer uma louça gordurenta. Porque você vai almoçar, você vai jantar, você vai fritar alguma coisa, você vai assar alguma coisa, aquela água de reuso. E outra coisa, uma falta de lavagem aqui significa que toda a água que foi usada para produzir esse material Sim. também vai ser jogada no lixo. Ou Exatamente. seja, esse argumento não cola de Sim. nenhuma maneira, né? Não cola mesmo. Aí tem que estar limpo o material. Porque assim, estando limpo, tem uma comercialização melhor, tem um armazenamento melhor. Porque se você, eu vou separar material para ir para reciclagem, né? Aí você vai colocar num espaço ali no seu quartinho, de colocar mercadoria, alguma coisa. Se você colocar com isso aqui, vai chamar o quê? Mosca. Então, isso é só coisas indesejáveis. Você não vai querer que dê aquele mau cheiro. Você não vai querer ter um inseto na sua casa. Exatamente. Isso também faz parte da higiene. Falou tudo. Exatamente. Faz parte da higiene, gente. Nós temos que pensar no planeta economizando. Não é só pensar, porque tem pessoas, eu reciclo há 500 anos. Bem, você recicla 500 anos, mas você sabe que o material é sujo, ele está contaminando os outros? Você sabe disso? Não sabe. Você sabe, muitas vezes, em casa é tudo limpo, tem rato. Por que tem rato? Porque tem alguma vasilha ali suja com resto de comida, com resto de alguma coisa que está chamando aqueles insetos para lá. E aí o propósito não consegue se cumprir, né? Porque a ideia é justamente, quando a gente pensa em sustentabilidade, o símbolo da sustentabilidade, né? São setas que se conectam, ou seja, é sempre você entregar a melhor versão daquele produto, a melhor versão daquela embalagem, a melhor versão daquilo que você consumiu, que você já vai descartar, para a próxima etapa. E assim a gente consegue otimizando todas as pessoas e todas as etapas, né? Com certeza, porque, gente, é muito fácil isso. Se nós analisarmos e ver o que é realmente reciclar, é fácil sim. Se você prestarem atenção e ver, e é gostoso. Muito gostoso. É uma terapia. Só o fato de você saber, olha, porque da reciclagem se faz muita coisa. Muita arte. Muita arte, muita coisa maravilhosa, gente. É só ver as coisas que estão expostas aqui e tantas outras, né? Criativas. Colar de tampinha, gente. Pô, é legal isso. Demais. Sabe? A gente fazer... Tá aí, olha. Não serve... Pra que serve isso aqui? Pra que serve? Pra ir pro lixão. Não, ele serve pra alguma coisa. Ele vai servir.
E se a gente lavar bem e cortar, fizer um vaso? Exatamente. Faz um vaso, faz um abajur, não é verdade? A gente não vai... Porque já comprou? Beleza, eu comprei porque eu não sabia, eu não conhecia. Mas da outra vez eu não compro, né? Mas para não ir pro lixo, pro aterro, eu vou reaproveitá-lo, né? Vou colocar pilha. Eu vou encher de pilha para me levar lá onde eu comprei as pilhas, lá eles vão dar o destino. Tanto das pilhas quanto da embalagem que está dentro. É melhor do que pegar a pilha e jogar dentro do saco com reciclagem. Gente, verdade. A pilha é outra coisa que o pessoal normalmente joga e Exatamente. acaba não... Outra coisa, para colocar vidro quebrado. Quebrou um vidro, porque louça não é reciclável. Exato. Vamos separar. Vidro é vidro, louça não é reciclável. Nem espelho. Quando quebrar, não coloca espelho junto com copo, junto com garrafa, que isso não pode. Essa eu não sabia. O espelho também não? Não. Só pra fazer arte, É, né? Mas ainda é. assim, pra fins, não... É. E todas essas informações tem no aplicativo e no site do Cataqui, né? Tem. Tá tudo lá bonitinho Tem. pra quem quiser acessar e entender quem que é né, o catador, a catadora que tá mais perto de você, a Sim. cooperativa, pode entrar lá e ver todas sim. as informações. Sim, e tem muitas informações lá na minha página também, né? No Instagram? Do Instagram, que eu tô dizendo, eu tô ensinando, né? As pessoas como é que devem fazer, né? Com as coisas. Porque tem pessoas que dizem assim, para mim trazer... Para mim, eu posso, porque tem pessoas que estão começando agora a reciclar, tá aprendendo através dos vídeos. Essa embalagem, para mim reciclar, eu tenho que tirar o rótulo? Não, não é obrigado, não é obrigatório. Recicla, o que recicla vem com rótulo. A cooperativa, ela está autorizada a tirar lá o rótulo, porque você não vai ter aquele destino. Certo. Se você tem reciclagem e você não jogue direto, não é reciclado, beleza. Você não jogue na rua, não jogue no lixo, coloque lá junto. Que quando o catador passar, ele vai levar para as cooperativas e a cooperativa vão dar destino, viu? Tudo pro seu devido lugar. Pro seu devido lugar. E como que esse processo, como que você conheceu o processo de reciclagem? Como é que isso entrou na sua vida? Como é que isso, para além do seu trabalho, também transformou você assim, na sua vida pessoal? Como é que... Eu não conhecia reciclagem, por eu não ser daqui, né? Eu sou de Belém do Pará, eu não conhecia reciclagem. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí passei uns dias no aeroporto, porque eu não conhecia ninguém, né? Aí passei 15 dias no aeroporto, morando lá no aeroporto. Aí depois eu fui morar no abrigo. E lá no abrigo, eu tava jantando, aí eu vi uma placa, trabalhar com reciclagem, falar com assistente social. Eu disse, é comigo, eu vou lá. Deixei o jantar e fui lá falar com a assistente social. Ela disse, amanhã você vai lá. No outro dia, eu me levantei cedo, ela me deu o bilhete e eu fui lá. Só que quando chegou lá, o cidadão não me aceitou porque eu era mulher. Ele queria trabalhar só com homem. Aí eu voltei pro abrigo triste. Aí eu tava lá e uma moça me disse, olha, não esquenta a cabeça que eu vou falar com a outra pessoa para lhe colocar lá onde ela trabalha. Aí ela foi, ela falou. Aí deu certo. Aí deu certo que eu comecei a trabalhar lá. Nessa oportunidade eu aprendi a trabalhar com reciclagem. Porque de tudo eu fiz. Eu trabalhei na prensa, eu trabalhei na esteira, eu separei material, eu catei material, então eu aprendi. E todas as etapas. Todas as etapas. Então, do modo que eu aprendi, eu estou ensinando as outras pessoas também. Que isso é gratificante, que a gente não aprende, não nasce aprendendo, mas a gente aprende com o tempo. E meus filhos,
minhas filhas, meus netos, minhas netas, meu neto, meus bisnetos que eu tenho, graças a Deus, já estão sabendo o que é reciclagem. Eu queria que meus pais fossem vivos e que eles conhecessem a reciclagem, né? Mas eu não tenho porque Deus precisou deles, mas as minhas filhas estão aí, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, até os inimigos também, sabe? Estão aprendendo a reciclar. E isso é bonito, né? Isso é bonito. E nós não temos que pensar só na gente, temos que pensar em todo mundo. E eu quero deixar um pedido que o pessoal cuide bem dos catadores. Porque os catadores são invisíveis, sabe? Tem pessoas que passam, vê um catador metendo a mão no lixo. Ele diz assim, é um lixo dentro do lixo, não é não. É um ser humano pegando no lixo que eu, você e todos produziram. E a gente não tem que ter nojo do que produzimos, sabe? Tem que ter vergonha de produzir uma coisa que não serve. Ou de fazer uma coisa que não presta. Sabe? É isso que tem que ser. Tem que saber ver. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Esse planeta é tão maravilhoso, a Terra é tão maravilhosa, não tem porquê tá acontecendo isso. O próprio homem está destruindo uma coisa que foi feita com tanto amor e carinho. Porque Deus fez o mundo, não fez com lixo, com nada. Ele fez com coisa maravilhosa. E a humanidade que está enchendo de lixo. Principalmente essas indústrias aí, fabricando coisas que é difícil de reciclar ou que não se recicla até. Vamos fazer coisa boa. Tem essa juventude aí que tem um pensamento maravilhoso. Tem cada jovem que pensa positivo. E acha soluções. Vamos fazer uma coisa, vamos investir mais no estudo, sabe? E pega assim 10 idosos de um lado, 10 jovens do outro. Eles vão unir aquilo, olha, aí fica o útil com o agradável. E vai sair uma mente boa dali, vai sair uma coisa boa. Porque nem todo jovem está perdido. Ainda se encontra muito jovem, ainda dá para se achar muita coisa. E através da reciclagem, porque eu conheço pessoas que criaram filhos e criam filhos através da reciclagem, sabe? Então, eu acho que é isso. É a minha realidade. Eu falo muito, sabe? Eu falo. Te ouvir, obrigada. Sabe, eu falo muito, porque é gratificante, sabe? Tem muitas vezes que tem pessoas que estão precisando de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ele não está precisando de nada mais, mesmo morando na rua, né? E os catadores, eles são umas pessoas assim, carismáticas, são meigos, sabe? São humanos, são aqueles assim. Quantos catadores você tem nesse mundo afora aí, com um cachorro do lado, 2 cachorros, 3 cachorros, que divide a única marmita que eles têm. Eles dividem com o cachorro que eles têm. E muitos têm casas bonitas, lá tem tudo aí. E não dá a verdadeira comida pro bicho, nem liga. Só quer saber de estar como enfeite ali. E o catador não, o catador é isso. O catador é guerreiro, sabe? Catador é tudo, sim, sabe? Assim, é uma obra, sabe? Que Deus fez, deixou, sabe? Então é isso. E então, pra gente finalizar, queria te agradecer imensamente por você compartilhar a sua verdade e seus ensinamentos, a sua sabedoria com a gente. E dizer que pro pessoal então te acompanhar nas redes, sim, entrar também aqui no
PIMP. Marcar roça, Sim, para sim. conhecer mais o projeto, saber Sim. como pode se integrar, saber como pode começar ou aprimorar. Eu com certeza já saí daqui com várias coisas que eu fazia errado que eu nem sabia, para começar a melhorar o meu descarte do reciclável. Então eu queria te agradecer muito mesmo. Gratidão. E não sei se você quer falar alguma coisa mais. Eu agradeço vocês, agradeço a Deus primeiramente. Tem pessoas que dizem assim, por que você fala muito em Deus? Porque eu sou filha dele, sabe? Se eu sei hoje o que eu sei, eu agradeço a Deus. Se eu tô aqui, eu agradeço a Deus, sabe? Eu agradeço a Deus primeiramente, agradeço ao PIMP, a equipe do PIMP, que venha mais, que tenha PIMP por todo mundo, sabe? Porque o PIMP é uma coisa fora do normal, sabe? A equipe PIMP, não tenho nada de não falar, sabe? Porque o que eles fazem pelos catadores, eles são umas pessoas que realmente lutam com seriedade, sabe? Como humanos. E agradeço a vocês por tá me dando essa oportunidade de falar um pouco, sabe? Porque nós somos muito oprimidos. Tem pessoas que querem nos calar, mas unidos venceremos, sabe? Com certeza. Unidos venceremos, que se a gente tem que gritar. E se todos se unirem num grito só, aí sim, nós dissemos, vencemos, combatemos o bom combate. É isso, sabe? Gratidão. É isso que nós estamos aí. A hora que precisar, estou aqui, tá? E vamos pra frente, que essa luta tá ganha. Que venha outras mais, que nós estamos preparados, sabe? Porque... E dá uma força para os donos de cooperativa também, que eles enfrentam maior dificuldades com queda de materiais, sabe? Eles têm, a cooperativa, ela paga um preço bom, mas quando a indústria lá diz assim, olha, basta, eu não vou comprar esse teu material aqui, aí ele não pode comprar, que ele também não vai ter dinheiro. Se ele não vende, ele não vai ter como pagar os catadores direito. Então, todo mundo... são muitas partes desse processo, né? Muita. Se é aquele caso, temos que nos abraçarmos, temos que dar fazer uma corrente solidária e dizer chega, sabe? E pedir pro pessoal que tá assistindo a gente pra começar também a fazer a sua parte, Sim. olhar pros seus próprios descartes. Sim. E quem ficou até aqui com a gente até agora, no final também, se puder se inscrever, fortalecer o nosso trabalho. Sim. Deixar um joinha aí no like, no vídeo também, né? Sim. E a gente vai se despedindo com muita gratidão, essas entrevistas maravilhosas. Muito obrigada, Laura, Muito obrigada, por ser quem você viu? é e compartilhar a sua história, a sua sabedoria. Esse é mais um episódio do Meta Shakti. Eu sou a Vaira e aqui ficamos. Um beijo e até a próxima. Tchau!